Qual é o estado do homem na morte? A que a Bíblia compara o estado do homem na morte? Hoje nós vamos ver que o estado do homem na morte é semelhante a um sono profundo. Tanto é que em Atos capítulo 7, versos 59 e 60 nós lemos: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Com essas palavras, ele adormeceu. Então, assim como uma pessoa quando dorme não vê nada que acontece ao seu redor, nós temos a certeza e esse sentimento de que quando Estevão morreu, ele perdeu a sua consciência. Nós vemos também em João capítulo 11, versos 11 a 13, Jesus reforçando essa ideia e dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então aqui nós vemos Jesus endossando essa ideia de que quando a pessoa morre, ela na verdade perde sua consciência, ela fica dormindo. Por isso que ele chegou em Marcos capítulo 5, versos 41 e 42 e disse para aquela menina: Menina, levanta! É com uma autoridade para tirar alguém de um sono profundo, como um pai que acorda seu filho que não quer acordar para ir cedo para a escola. A gente vê também essa ideia de sono profundo em Daniel, capítulo 12, versículo 2, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A morte é um sono profundo. Tanto é que a palavra cemitério, do grego koimiterion, traduzida para o português como lugar para dormir, e do latim coemiterium, dormitório. Então a gente vê que a palavra cemitério significa dormitório. A morte nada mais é do que um sono. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e também o 10, diz o seguinte, Eclesiastes 9, 5 e 10. Vou ler o 5, 6 e o 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte de coisa alguma que se faz debaixo do sol. 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Aqui a palavra além significa sepultura, Sheol. Então, não há obras, não há nada, não há sentimentos, não há nada. A pessoa fica num estado profundo de inconsciência. Então, no Salmo 88, versículo 10, nós lemos o seguinte: Mostrará tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Então as pessoas que morrem não estão louvando a Deus. Aqui a gente vê os filhos de Corá fazendo um hino e colocando aqui uma pergunta retórica, né, dizendo que as pessoas mortas não ficam olhando o que Deus faz, as obras de Deus e louvando a Deus. As pessoas não estão no céu louvando a Deus e assistindo o que Deus faz. Até é importante a gente entender que Maria, apesar de ser a maior mulher que passou por esse mundo, nós não temos relatos na Bíblia de que ela ressuscitou e foi para o céu. Portanto, Maria dorme no pó da terra. Os santos apóstolos dormem no pó da terra. Os nossos parentes que morreram em Cristo dormem no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Salmo capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então não existe mortos adorando a Deus. Não existem mortos no céu. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54 dizem assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir, num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir e este corpo mortal se revestir, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que texto maravilhoso. Ele relata que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos que não morreram em Cristo vão ter uma outra ressurreição depois. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo glorioso para subirem para os céus ao encontro do Senhor nos ares e irem então morar com Jesus. Agora veja, se os mortos, na volta de Jesus, no caso, Jesus vai voltar para buscar os seus mortos, por que acreditar que os mortos estão no céu? Não faz sentido Jesus vir para buscar seus mortos se eles já estivessem no céu. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu sem corpo. Todas as pessoas que estão no céu, e a Bíblia relata que existem algumas pessoas, elas estão no céu com o seu corpo. Você vê, por exemplo, Enoque, capítulo 5, Gênesis 5, 24, Moisés, Deuteronômio 34, 5 e 6, Judas, versículo 1, 9, Moisés morreu, mas Jesus o ressuscitou para levá-lo para o céu. Elias, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 9, e algumas pessoas que ressuscitaram na morte de Jesus, Mateus capítulo 27, 50 a 53. Esses todos estão no céu. Somente esses. E antes de ir para o céu, quem estava morto, Jesus ressuscitou para levar para o céu. Nenhum homem há no céu que não esteja com seu corpo. Todas as pessoas para irem para o céu vão com o seu corpo. Bom, o estudo agora, ele reforça o ensino de que a morte é um sono. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Que você possa ficar em paz. A morte é um descanso. A morte é um repouso das lutas e das coisas ruins desse mundo. Que eu e você possamos estar entregando a nossa vida a Deus e preparados. Se um dia a nossa hora chegar, nós estamos em Cristo e Jesus vai nos despertar para a eternidade.